Se você não sabe muito bem como revisar as matérias que você estuda, se você não tem muito controle do que você sabe ou o que você não sabe, esse vídeo é para você. Hoje eu vou dar dicas sobre revisões e métodos de estudos que eu acho super valioso para quem está no vestibular ou para quem vai prestar algum tipo de concurso ou algum tipo de prova, que é necessário que você retenha uma grande quantidade de matérias. Meu nome é Guilherme Correia, eu passei em medicina na Federal do Paraná em Curitiba no ano de 2026 e eu vou começar as minhas aulas agora. Eu vou contar aqui como que eu fiz para estudar e passar em medicina em 2 anos e meio de estudo. Eu sei que não é um tempo muito curto, mas não sou aqueles gênios ou que vem de escola particular que passa no vestibular em 6 meses, porque eu também não tive uma educação nesse patamar, assim. Eu vim de uma escola estadual e tive que aprender sozinho como estudar. Então vamos lá, como eu utilizava o método de revisão e o método Pomodoro para melhorar a minha performance nos estudos. Vamos começar pelo método Pomodoro. Para quem não sabe, o método Pomodoro é o mais bem falado como técnicas de estudos aqui no YouTube e nas redes sociais, que consiste em separar blocos de estudo alternando em estudo e descanso. Como que eu fazia e dá para você adaptar da forma que você achar melhor. Eu fazia 1 hora e meia de estudo, 15 minutos de descanso, mais 1 hora e meia, 15 minutos de descanso, mais 1 hora e meia, e assim se repetia durante o dia. Durante 2024, eu fazia isso umas 7 a 6 vezes por dia, então dava de 7 a 8 horas de estudo no total, e eu passava o dia inteiro estudando e fazendo esse método. É o método que para mim mais funciona e te dá um espaço assim para você saber alocar aquela matéria na sua cabeça, assim, sabe? Então, se eu via matemática, eu pegava um assunto um pouco mais leve depois, porque eu tinha uma dificuldade em matemática, apesar de aprender rápido, eu tinha muitas lacunas nessa matéria. Então, eu tinha 1 hora e meia de matemática, 15 minutos de descanso, daí eu pegava biologia ou química, nunca pegava física, porque são matérias bem parecidas, apesar que tem uma lógica um pouco diferente, utiliza da mesma linguagem que é a matemática para conseguir explicar e, enfim, chegar na resposta. Então, eu fazia 1 hora e meia e o Pomodoro é justamente isso: você separar blocos de 1 hora, 1 hora e meia, 45 minutos, o que você consegue estudar, e intercala com períodos de descanso. Então, assim, se você está começando hoje, eu só consigo estudar 40 minutos. 40 minutos, 10 minutos de descanso. 40 minutos, 10 minutos de descanso. Vai fazendo isso. Fez uma semana, 2 semanas, na terceira semana você aumenta a carga horária. Agora eu vou fazer 50 minutos e vou descansar 10 minutos. Por que eu falo isso? Quanto mais tempo você estudar, mais tempo você vai ter de horas totais estudando. Consequentemente, você consegue fazer uma quantidade maior de questão e ver uma quantidade maior de matérias. Então, assim, se você tem pouco tempo, você tem que saber fazer uma gestão muito boa das matérias que você precisa para fazer um simulado, para conseguir realizar aquela prova. Agora vem a dica de ouro. E como que eu separava a minha 1 hora e meia de estudo? Além de ter toda essa organização de qual matéria eu vou ver em qual dia da semana, eu também tinha que 1 hora ou 40, 50 minutos eu ia me dedicar vendo matérias novas no início, né, dos meus estudos, então eu ia ficar vendo vídeo aula, eu ia entender a base daquele assunto e depois 40 a 30 minutos eu fazia apenas questões. Não dava muito tempo de fazer 10 questões quando eu estava aprendendo a matéria, mas umas 5, 6 questões eu conseguia fazer nesse período para fixar aquela matéria e ter algo prático. Isso foi durante 2024, então durante 1 hora e meia eu assistia uma parte de aula e uma parte de resolução de exercício. E nesse período de 15 minutos, 10 minutos, eu pegava para ir no banheiro, tomar uma água, descansar. Não pegava o celular porque me deixava cansado ver tela e descansar na tela não faz sentido. Esse foi o método que eu utilizei em todo o processo, tanto em 2024 quanto em 2025. 2023 também, mas eu tinha bastante dificuldade em matérias base, então acabava que eu flexibilizava um pouco esse método. Às vezes eu estudava mais e parava o resto do dia porque eu não conseguia ficar muito tempo sem estudar, enfim. Hoje eu vejo que se eu utilizasse desde o começo ia me ajudar bastante, mas eu não utilizei. Em 2025, o que eu comecei a fazer? Eu tinha simulados e tinha lista de revisões. Aqui entramos no ponto de
revisão de matéria. É algo muito importante que você precisa fazer durante os seus estudos, que é você saber que matéria que você precisa revisar e que matéria você não precisa revisar, que você tem pleno domínio. Como que eu fazia para ter noção de qual matéria eu sabia e que matéria eu não sabia? Eu fazia o simulado uma ou duas vezes na semana e conforme foi passando o tempo, conforme eu fui fazendo os simulados, eu tinha uma noção só de bater o olho na questão, qual matéria era aquela. Então, assim, eu sabia que se eu errasse reações orgânicas, eu precisava revisar reações orgânicas durante a semana. Então, beleza, separava um dia para fazer o simulado. Nesse simulado, na correção do outro dia, que eu só corrigi o simulado no outro dia, eu listava quais são os temas que eu errei, quais matérias e de que matérias são. Então, eu errei tal questão, essa questão é da matéria X. Eu errei outra questão, essa questão é da matéria Y. Então, eu ia anotando. No início, tinha algumas matérias que eu não tinha visto, então não tinha o porquê eu fazer revisão de algo que eu nem aprendi. Eu sempre focava na revisão de matérias que eu já tinha aprendido. Em 2025 eu tinha uma boa base, então eu ficava revisando matérias e questões durante a semana toda. Eu não cheguei a zerar as videoaulas, eu via sim um pouco de videoaula, mas em comparação com o nível de questão era bem desbalanceado, mas justamente porque eu tinha uma bagagem muito boa de 2024. Em 2024 já era diferente. Em 2024 eu separava um dia específico para fazer lista de questões com finalidade de revisar. E qual que é a diferença de fazer uma lista de questões para revisão e qual que é a diferença de você fazer um simulado? Eu sempre separava essas listas de revisões para que realmente eu pudesse ler, reler, até entender, criar um raciocínio, mesmo que no chute, tentar desenvolver alguma coisa e forçar a minha cabeça a resolver aquele problema. Então, assim, vamos dizer que é uma matéria complexa e que nessa revisão, a primeira pergunta eu já penava para responder. Eu tentava ao máximo resolver ela. Se eu não conseguisse, eu tentava achar um raciocínio de chute, e se eu não conseguisse, eu chutava às cegas mesmo. E daí o que que eu fazia? Eu pegava essa pergunta, jogava no YouTube, via a resolução e entendia qual que foi o sistema que aquele professor ou aquela pessoa utilizou na resolução daquela pergunta. Daí eu voltava, tentava refazer sem o vídeo para lembrar dos passo a passo, mesmo sabendo da resposta, mesmo sabendo qual é o resultado daquela conta, mas para fixar todo o processo da conta na minha cabeça. Fiz isso na primeira questão, na segunda questão já tem que ser diferente. Então, assim, às vezes eu errava na segunda, mas eu já aprendia algum caminho para resolver, ou eu errava metade, enfim, eu acertava alguma coisa, mesmo que seja o raciocínio assim de como fazer. Eu já tinha alguma coisa em mente, porque eu tinha visto uma resolução anterior, então eu ia conseguir resolver minimamente a próxima pergunta, mesmo que seja só a base dela. Então, assim, conforme eu fazia essas listas, eu ia começando a aprender na prática como resolver. Tinha questões que eram difíceis, então eu penava e às vezes eu pulava, às vezes não, dependia muito da forma que eu tinha aquele conteúdo na minha cabeça. Se eu tinha pleno domínio e já sabia resolver as fáceis, eu tinha obrigação de saber resolver as difíceis. Agora, se eu já estava penando nas matérias fáceis, não tinha por que eu me forçar para responder uma questão difícil de uma matéria que eu não sabia uma questão fácil. Então, assim, nesse período de estudos é preciso que você tenha bastante noção do quanto você sabe e do quanto você precisa aumentar o seu conhecimento para conseguir resolver aquela pergunta, para conseguir fazer a resolução de algum problema. E isso só se faz por revisões e lista de exercício. Você só aprova o seu conhecimento fazendo questões. E eu acho que é um método muito bom, assim, você resolver por questões, aprender por questões. Eu acho que você precisa sim de videoaula, não tem como você aprender algum assunto complexo sem um professor te auxiliando. É necessário sim um profissional para te ensinar sobre aquele assunto, mas é através da lista de questões que aquilo vai realmente fixar na sua cabeça. Então você precisa aprender a adição, você vai lá e faz exercício sobre a adição durante a semana toda. É só um exemplo de matéria, mas enfim, esses foram os dois métodos que eu usei para conseguir estudar e evoluir nos meus estudos. Então eu utilizava o Pomodoro durante a semana e também fazia esse sistema de revisões. No primeiro ano, eu fazia um dia com uma lista de revisão, e aí fica a seu critério. Eu fazia um dia para revisar,
Em 2025 eu já fazia diferente, eu fazia 1 a 2 simulados por semana e tinha uma noção maior de qual matéria estava me fugindo e qual eu tinha dificuldade e qual eu não tinha aprendido. Porque assim, acontece que tanto em concurso, tanto em vestibulares, há matérias que vai te fugir, há matérias que cai uma pergunta a cada 5 anos e não faz sentido você focar tanto assim naquela pergunta. É bom você saber o básico, para também saber de alguma forma chutar aquilo e ao menos chutar, né? E, enfim. E é isso. Lembrando, eu não sou nenhum guru de estudo. Meu intuito não é vender algum curso, não é te ensinar a estudar. Tem profissionais e eu recomendo vocês a procurarem professores. São profissionais que estudam para ser professor, que estudam para ensinar. Não fique caindo em papo de guru de estudos que passou em medicina. Assim, lógico que eu estou falando as dicas e compartilhando minha experiência, mas eu não sou professor e não sou eu que vou ensinar tal matéria para você. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui é compartilhando a melhor estratégia para que você possa evoluir nos estudos. Mas ensinar alguma matéria específica, isso é competência do professor. Por isso, valorize os seus professores, seja na escola, seja na faculdade. São profissionais excelentes que estudaram para estar ali, que estudaram para te ensinar. Não cai nesse papo de guru de estudo que passou em medicina. Eles não são pessoas especialistas para te ensinar alguma matéria, para te ensinar algum assunto. Eles conseguem compartilhar sim a estratégia, assim como eu estou fazendo, mas não cai nessa falácia de pagar curso ou alguma coisa assim, que eu sou realmente contra quem faz isso. A gente precisa dar crédito a profissionais da área. Pega essas duas dicas de revisão e de Pomodoro que eu dei e coloque em prática, mas a aprendizagem de alguma matéria vá com um professor. Um profissional competente pode te ajudar a evoluir e a melhorar nos seus estudos muito mais que uma pessoa que não estudou para ser professor. Enfim, fica aqui minha provocação. Confie em professores. Espero que tenha te ajudado também, de alguma forma, isso mude a sua visão de como você pode administrar e fazer a gestão dos seus estudos. Mas, lembrando, não sou professor. E é isso. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Me ajuda muito. Me siga nas redes sociais também, que é @guilherme.correap, tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu tô postando alguns conteúdos para tentar dar uma engajada, assim, mas o meu foco sempre vai ser manter a constância aqui no YouTube. É isso, até a próxima semana e até logo.